Começamos em nome do Senhor. Vamos entrar na oração para que o Senhor possa dirigir esse estudo da palavra. Em nome do Senhor, Pai, eu muito obrigado pela sua palavra e pelo seu favor, pela sua misericórdia. Neste momento, Senhor, eu te peço que a sua misericórdia esteja estabelecida e que o seu milagre se aconteça e que o seu poder se manifeste. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, tão forte que o Senhor tem revelado a nós, meu Pai, através das Escrituras. Que o Senhor Jesus Cristo seja o alvo da nossa vida sempre, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que todo o homocentrismo, o egocentrismo, o altivismo, Senhor, vamos na glória, Senhor, se caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o teu nome, Senhor, que seja o seu Espírito exaltado, glorificado para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, em espírito e em verdade, em nome do Senhor. Amém e amém. Ok. Desde já nós começamos com a leitura e com o estudo da Santa Palavra do Senhor que está no livro de Gênesis. Nós começamos, amados irmãos e ouvintes de todas as partes do mundo, aonde você estiver neste momento, o Espírito Santo te ama, Jesus Cristo te ama, ele morreu na cruz do Calvário por ti, entregou no madeiro por ti, por mim, por todas as nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós começamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, e nós vemos que o capítulo 1 se revela a criação, quando Deus fez as coisas, quando Deus fez o mundo, quando Deus fez as aves do céu, quando ele fez os animais do campo, quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Aleluia. No sétimo dia ele disse Moisés que ele descansou, mas o descansar aqui é porque não havia mais o parecer de criar mais coisas. Aleluia. Nesse tempo ele descansou porque não havia mais. Ele olhou todo e se inspirou, se disse: uau, que bonito, que favoroso está isso, tudo aqui que eu criei, né? Então vem o entender que ele descansou. Então, ou seja, Deus é Deus, Deus é Pai. Ele não cansa, né? Ele não cansa, sendo que ele cria, sempre está criando. Quando o homem e a mulher se unem em uma só carne, enxerta e traz a vida a um ser, e ele ali também está criando, ele está fazendo a sua imagem. Amém? E nós lemos até o capítulo 12, né, no estudo passado, e nós chegamos à conclusão de que sempre o que estava acontecendo, a ira de Deus que estava sobre a terra por causa do pecado, que entrou o dilúvio, que usou Noé como justo, agradável a Deus, aos olhos de Deus. Noé e se encontrou graça nos olhos de Deus. Ele e seus filhos, suas mulheres entraram na arca, porque Deus quis destruir a terra com dilúvio e acabar a terra com dilúvio, o ser humano e todas as espécies que estavam sobre a terra por causa do pecado, porque o homem havia corrompido de maneira muito grande. Mas no capítulo, aleluia, depois do dilúvio, no capítulo 7, 8, 9, aleluia, se começa, aleluia, toda a geração de Sem, Cã e Jafé. Depois no capítulo 11 se revela a Torre de Babel, e nós entendemos no estudo passado que a Torre de Babel foi constituída com a ideologia humana. O que eles quiseram fazer? Eles quiseram unanimificar para chegar no céu. Eles quiseram fazer que a ideologia deles fosse só uma. Eles quiseram tocar no céu. Mas Deus, olhando e vendo o pecado, ele disse: eu não farei destruir esse povo, mas porque o homem é perverso. Não é por causa do pecado que tem que ser destruído. Eles são perversos de natureza porque o pecado entrou neles. Então vamos descer e confundamos a mente deles, confundamos a linguagem deles, né? E aconteceu todo esse poder magnífico dos céus. Deus descendeu sobre eles e eles ficaram confusos. E hoje nós temos todas as linguagens, cada nação que nativa fala uma linguagem diferente.
ainda que na América Latina se apresenta do México para baixo, até chegar pulando o Brasil, Argentina, aleluia, falando o espanhol, mas vemos que Brasil fala o português, a diferenciação do espanhol, né? Também nós vemos no continente, né, europeu, cada nação fala um idioma diferente. Nós entendemos que Espanha fala um idioma e é o idioma espanhol, França fala o idioma francês, Alemanha fala um idioma, é o idioma alemão, aleluia, Portugal fala um idioma, é o idioma português, Irlanda fala o inglês e assim vai por diante, né? E cada nação na Ásia, por exemplo, fala o mandarim, no Oriente Médio fala linguagem diferente, linguagem sírica, linguagem hebreia, linguagem arameia, e várias outras linguagens que existem na terra. Isso foi porque a mão de Deus aleluia, tocou na mente humana e na língua humana para que se confunda a linguagem deles, para que eles não possam estar unanificados a chegar a tocar no céu. E nós entendemos aí, dentro desse contexto, nós entendemos que Deus é o único que pode descer do céu, não é o homem que pode subir ao céu, sim é o homem, o único Deus que pode descer do céu para ajudar o homem a entender e chegar ao entendimento que a salvação vem por meio de um homem que é chamado Jesus Cristo. Ele diz que é o pão, e ele é o pão da vida, e ele é o pão que desceu do céu. Não deu Moisés esse pão, porque esse pão que Moisés deu, aleluia, que foi decaído do céu, esse pão que eles comeram, eles morreram no dia posterior. Mas Jesus é o pão que desceu do céu, que dá vida eterna, para que todos aqueles que nele crê não se perda. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E nós lemos no capítulo 12, Abraão recebeu a promessa do Senhor, e a promessa foi que ele teria um filho, e Deus lhe daria a ele um filho, ainda que Ló, o seu sobrinho, e ele estavam unanificados, né? Nós entendemos aqui, por exemplo, no verso 4, assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 65 anos, quando saiu de Harã, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então ele foi para a terra de Canaã, porque era uma promessa do Senhor dele chegar lá. Vamos entrar no capítulo 13, porque no estudo anterior nós ficamos no capítulo até o capítulo 12. Abrão volta do Egito. Então no capítulo 12 se revela que houve uma fome em Canaã. Então Arão sai de Canaã e vai para o Egito. E lá, chegando no Egito, ele é prosperado, né? Ainda que ele falou que a mulher dele, que ele tinha, qual é a Sarai, ele vai dizer que era irmã dele, para que o rei dessa nação não ferisse os dois. Então ele vai combinar com sua irmã, com a sua mulher, que ele era irmão, e realmente era irmã dele, porque ela era filha de outra mãe, mas era filha do mesmo pai. Então nós percebemos que era irmã dele, e ele tomou ela como mulher. Então vamos entrar lá. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Abrão ali invocou o nome do Senhor. Na onde? Betel. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló,
que ia com Abrão, Ló, seu sobrinho, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Aí Abrão e Ló separam-se. Como vamos entender por que eles estão separando? E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus, habitavam então na terra. Ou seja, eles tinham posseidades grandes, tanto Abrão como Ló, mas eles não podiam habitar juntos, porque estava havendo uma multiplicação enorme, e quando um se prospera, sempre se levanta alguém que é servo desse, com inveja, com porfia, com coisas que se façam haver contendas e divisões. Então, o verso 8 diz: disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Veja só, então, olha só, no dia de hoje, nós vemos, aleluia, que sempre o evangelho em si, ele cresce, mas de forma lenta. Não que o poder de Deus não cresce rápido. Não é isso, é porque as trevas há dominado o mundo. Então o evangelho verdadeiro, ele é difícil de crescer numa religiosidade, num mundo tomado de religião. Hoje nós vemos mais religiosos que cristãos de fé, de verdade, que vivem o evangelho, que está estabelecido nele, selado nele o evangelho verdadeiro. Como disse o Paulo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então hoje, se há doutrinas conforme a sua ideia, as pessoas se estão, eu tenho essa visão assim, a religião tal, a denominação tal é assim, e cada um pensa de uma forma diferente. O presbiteriano pensa de sua forma, o metodista pensa de sua forma, o pentecostal pensa de sua forma, e cada um vai pensando. O testemunho de Jeová pensa de sua forma, e cada um usa o nome de Jesus, mas pensa de maneira equivocada, de maneira, aleluia, conforme as suas ideias, mas não conforme o evangelho a qual Jesus ensinou. O Jesus Cristo ensinou-nos a segui-lo de maneira, aleluia, sem olhar para trás, sem olhar as terras, sem olhar os bens, sem olhar pai, sem olhar a mãe, sem olhar filho, sem olhar os bens materiais. Ele disse: quem é, aleluia, aleluia, de acordo com ele, vem a mim, siga. Quem é após de mim, vem a mim, siga. Quem, aleluia, crê em mim, toma a sua cruz e me segue. Aleluia. Jesus ensina de forma ao contrário da religião. A religião ensina de maneira que enjaulada, aleluia, aleluia, de maneira equivocada, que faça a pessoa a ter contenda entre si. Assim que como teve contenda, aleluia, entre Abrão e Ló e seus pastores, aleluia, então Abrão, cheio da inteligência e sabedoria do Senhor, ele vai revelar a Ló: olha só, Ló, é necessário que vós se aparta de mim, porque está chegando a multiplicação de maneira tão grande. O seu gado está ficando próspero, o meu gado também próspero. Os seus pastores estão brigando com os meus, falando assim: a ovelha é minha, não, a ovelha é de Abraão, não, essa ovelha aí é de Ló, não, ou seja, sempre tendo confusão entre si, de qual é o verdadeiro pastor. Mas Jesus Cristo está dizendo a nós: ele é o único pastor. Não há pastor na religião, não há pastor na denominação, não há pastor na ideologia. Ele é o único pastor que não implantou ideologia nenhuma. Ele implantou o reino. Ele falou assim: olha, o meu reino há chegado a vós. O verso 8 diz: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Mas olha aqui, nessa época houve divisão. Houve Abrão indo para o seu lado, Ló indo para o seu lado, mas ele era parentes.
Eles serviam ao mesmo Deus. Nessa época houve divisão porque o Cristo não foi manifestado. Hoje o Cristo é manifestado e Paulo diz, aonde há divisão, há debilidade. Hoje tem que ser unanimidade. Se as pessoas estão se dividindo porque há contenda por causa da doutrina teológica, então não tem um Jesus verdadeiro, porque Jesus verdadeiro ele veio unir. Ele diz, vós sois parte do meu corpo. Cada um foi feito para um propósito, mas até que o homem chega à perfeição, aleluia, a glorificação vem para mim, só para mim. Cada quem que faz parte do corpo é para que seja varões perfeitos, é para que o nome de Deus seja glorificado, é para que o corpo seja edificado. Corpo de Cristo, a qual ele é a cabeça. Se há divisão no corpo de Cristo, não é Cristo, porque o Cristo ele é todo poderoso. Não há divisão no Cristo. Bendito seja Deus. O corpo de Cristo, a única coisa que, olha, na cruz Jesus não foi dividido, ele foi rasgado, ele foi ferido, ele não foi dividido. Nenhum dos seus ossos foram quebrados, entendeu? Ele não foi dividido na cruz, ele foi ferido, levando as nossas dores somente. Ele não foi dividido na cruz. Se ele fosse dividido na cruz, era um outro evangelho. Mas como ele não foi dividido, nem os seus ossos foram quebrados, é chegar à performance, ao entendimento dos cristãos hoje. Nós como crentes, como servidores de Jesus, é que nós somos entregados como por amor ao seu nome, sendo parte dele, ressuscitado com ele, transformado em ele, redimido por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O verso 9 diz, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão está falando com Ló. Ló, olha, se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Aqui não tem confusão nenhuma, não. Você escolhe para onde, qual que é a terra que queres ir, faz. Eu também não tenho coisa aqui com essas coisas aqui da vida. Sabe o que Abraão está dizendo? Ele está dizendo que ele não tem apego nas coisas da vida. Ele entende que Deus o chamou para um propósito. A promessa estava sobre ele. Aonde Abraão entrava, ele prosperava. Aonde Abraão chegava, os reis se postravam. Ainda que ele se equivocava, dizendo, ó, pega minha irmã, aí pega minha mulher aí, ó, pega minha irmã, leva-a, posseia ela. Mas Deus fazia que eles ficassem, aleluia, perplexos com a visão, para que possa trazer outra vez a sua mulher aos seus braços, porque Abraão é profeta, e quem é profeta ninguém toca nada do que é do profeta, porque o que é do profeta é somente o Espírito, e o Espírito faz-o prosperar. Aonde o profeta chega, os joelhos doblegam, aleluia, a boca confessa que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Verso 10 diz, e levantou logo os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, bem bonita, e de o Senhor, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então ele escolheu aqui Sodoma e Gomorra para habitar, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ele foi tomando Sodoma, ele foi tomando essas terras. E Abrão escolheu a Canaã. É a terra que Deus havia prometido para Canaã. Quem é Canaã? Canaã é um dos filhos de Cã, filho de Noé. Então essa terra foi posta o nome dela por causa dos filhos de Cã. Por
causa do filho de Cã. Aí vem aqui. Ora, eram maus os varões da Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Veja só. Ló escolheu um lugar onde o povo era pecador. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua que? Semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó, eu não posso contar o pó. Se eu pego aqui, saio aqui na rua, pego ali um pouco de pó assim, que tem aqui na frente da casa, pego um pouco de pó na mão, eu não posso contar, não. É milímetros de pequenez, de minimidade. É tão pequeno que quando se junta tudo, eu falo, nosso Deus, eu tô com uma terra na mão. Por isso que é nomado de terra. Por quê? Porque são micro pequenezes de profundidade. Olha o que o Senhor está falando com Abrão. Pode contar o pó? Não posso contar o pó. Já que não pode contar o pó, assim será a sua descendência. Se você pode contar o pó, tu contarás a tua descendência. Mas se você não pode contar o pó, tampouco você contará a sua descendência. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, vá, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Se repara aqui uma coisa muito profunda, aonde Abrão chegava, ele levantava altar de adoração para o Senhor. Hoje nós crentes, por causa de Jesus Cristo, Jesus disse assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque a samaritana havia perguntado a ele: vocês como judeus dizem que é em Jerusalém que é o lugar de ser adorado, mas nós aqui dizemos que é aqui em Samaria, aqui no monte de Samaria. É aqui que nós temos essa crença de adoração, mas vocês dizem que é lá. Como é que é esse negócio aí? E Jesus está falando com ela: olha, a verdadeira adoração ela vem do povo de Israel, ela vem de Jerusalém. Essa é a verdadeira adoração, porque a salvação veio pelos judeus, mas chegou agora. Essa é a verdade. Chegou o momento é este, que o verdadeiro adorador adorará o Pai aonde estiver. O verdadeiro adorador levantará as mãos para cima e dar-lhe-ão graças. O verdadeiro adorador, aonde ele chega, ele é prosperado. O verdadeiro adorador, aonde ele chega, ele é altar de adoração. O verdadeiro adorador, aonde ele chega, ele levanta a voz e diz: o meu Senhor vive e reina. Assim Abrão estava fazendo. Abrão, aonde ele chegava, ele levantava altar de adoração. Hoje em dia a denominação, ela ensina a doutrina religiosa, ela ensina de forma equivocada. O que eles ensinam? Eles ensinam que aqui é um lugar de oração, aqui é um lugar marcado para adoração. Vem para a casa do Senhor, aqui é a casa do Senhor. Não. Estás equivocado, porque a casa do Senhor somos nós.
Chegou a hora, agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Paulo diz que o templo do Espírito somos nós somos a casa do Eterno, nós somos a morada do Eterno. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está. Aonde estiver um adorador que invoca o nome do Senhor, Ele está. Nós aprendemos anteriormente que depois de Enós, da descendência de Sete, se começou a invocar o nome do Senhor. Olha só, foi lugar marcado? Não foi lugar marcado. Não tem lugar marcado, porque Deus é infinito, é onisciente, onipresente, onipotente. Imagina esse Deus, um Deus tão grande, marcar lugar para adoração. É diminuir Deus, é fazer que Deus se diminui. Aleluia. Mas Deus está ensinando para nós hoje, através dessa gravação, Ele está ensinando-nos uma coisa muito profunda. Ele está falando: eu sou Deus, eu fiz a voz, eu fiz vocês como a minha imagem. Então vai, espalhem, proclama o meu nome. Assim que estava passando com Abraão e Ló, quando eles se dividiram, ainda com os pastores entre si. Eu estou falando pastor, não é pastor de denominação. Não, aqui não é pastor de denominação, aqui não tem escrito pastores de denominação. Aqui está falando pastores de ovelhas, gado, pastores de animais, porque eles tinham que cuidar dos animais. Todos aqueles que cuidam de animais num campo é pastor. Então, trazendo no mundo espiritual, a partir de Cristo, a pastor é todo aquele que cuida de almas, que ensina o evangelho. Ele traz a tipificação no mundo espiritual, que pastor verdadeiro é aquele que acolhe, que ama, que perdoa, é aquele que abraça no momento de dor, no momento de aflição, no momento de angústia. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Vamos lá, vamos pregar. Vamos lá, vamos ler. Capítulo 14 de Gênesis. O verso 1 diz: e aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, Ashinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Verso 3. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns em Asterotecarnaim, e aos Suzims em An, e aos Emins em Savequiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a campina de Pará, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Amrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma, de Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. Dividiu-se contra eles noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco.
E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, veja só, presta muita atenção. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Olha só, muita atenção, ele trouxe pão e vinho. Vamos entender aqui algo muito profundo. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é rei de Salém, que significa rei de paz. Então, vamos lá. Ele trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus que é Altíssimo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos compreender algo muito profundo aqui. Sacerdote do Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos lá, ó. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Veja só. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Olha só, aleluia. Para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Olha, vamos lá. Em Hebreus, o escritor de Hebreus está dizendo que que Jesus Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que é a linhagem? Esse Melquisedeque não tinha linhagem, não tinha pai, nem mãe, nem parente. Ele não tinha, velho. Ele era simplesmente um rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Isso, olha, ele está dizendo, olha, ele chegou com pão e vinho, e Abraão escutou dele também dizendo, ó, dá-me as almas que eu lhe darei fazenda. Aí se acaba com a teologia da prosperidade, olha, só isso aqui, esse texto se acaba com toda essa doutrina fajuta. Oh, glória. Por quê? Porque o sacerdote Deus Altíssimo, Melquisedeque, está oferecendo a Abraão a fazenda, enquanto ele oferece para Deus, Abraão oferece para o sacerdote Melquisedeque as almas. Aí Abraão fala assim, não, eu levantei as mãos para cima e falei com meu pai, ele venceu a guerra, ele venceu a batalha por mim, eu não posso tomar nada da tua mão, que é tudo que é teu, aleluia. O que eu estou fazendo aqui, oferecendo para o Senhor o que eu ganhei, não é que eu ganhei, foi ele que lutou, foi ele que venceu, ele que me tirou da terra de Ur dos caldeus, ele que me fez prosperar, é ele, para ele, por ele são todas as coisas, é ele que tem que ser glorificado, não sou eu não estou fazendo nada por bens próprios, eu não estou buscando glória para mim, eu não estou buscando nada para mim, porque essa vida é passageira. Sabe o que diz lá Salomão ao postreiro dia, aleluia, quando ele está escrevendo o Eclesiastes, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 até o capítulo 12, ele vem dizendo aqui, eu sou o predicador, eu sou o pregador, eu sou aquele que pronuncio, eu sou o rei, a
ainda que eu recebi toda a sabedoria, aleluia, eu não pude vencer, aleluia, a tamanha sabedoria que foi dada a mim. Eu não pude vencer o pecado, porque eu me dei conta que, aleluia, o pecado está em mim, aleluia. Eu me dei conta, aleluia, que todas as 1000 mulheres que eu tive, as 1000 mulheres, aleluia, não pode me dar satisfação. Eu entendo, aleluia, que tudo aquilo que eu tenho, os bens e riquezas da terra, isso não pode me dar satisfação, porque isso é vaidade, isso é vaidade. É dito porque a sabedoria me alcançou, e ao final das minhas idades, eu pude entender, eu pude perceber que a vida é passageira e é vaidade. Aleluia, aleluia. Veja o que o rei está dizendo, Melquisedeque: dá minhas almas. Aí Jesus está pedindo a nós as almas, dá minhas almas. Aí o candango está aqui dizendo assim: olha, eu quero algo, Senhor, dá-me uma casa, eu sou seu ministro, eu sou pastor, eu sou tal, eu sou isso, aquilo, outro. Aí eu faço isso para ti, o Senhor me dá isso aqui. Eu faço esse outro aqui, o Senhor me honra aqui. Eu faço isso aqui, olha aqui, toma vergonha na cara. Você vigia, porque Abraão não recebeu nada de Melquisedeque. Aqui está o proto-evangelho, aqui está o princípio do evangelho. Abraão não aceitou nada da mão de Melquisedeque. Ainda que Melquisedeque ofereceu para ele fazenda, ele não quis nada da mão dele, porque ele entendeu que o que ele oferecia para Deus é o seu coração contrito, quebrantado. De fato, Abraão, aleluia, é contado como justiça, segundo a escritura. Quando Moisés escreveu, ele disse: Abraão creu em Deus e isso foi contado como justiça. E Paulo vai falar outra vez: Abraão creu em Deus e isso foi contado como justiça. Está cheio de pastores aí buscando a Deus pelos bens próprios, oferecendo a Deus as almas em nome de Jesus e pedindo para si bens próprios, pedindo carro, um melhor carro, melhor maçã. Eu sou ministro, eu tenho que viver do bom do melhor. Eu sou pastor, eu tenho que viver do bom do melhor. Aí a gente... Vamos parar de bambambam, que Jesus volta pronto. Jesus está voltando, ele me sustenta, ele te sustenta. Se nós quisermos fazer a obra do Senhor, que façamos por amor. Se nós temos que oferecer as almas para ele, que oferecemos a alma para ele, mas nem sem querer algo em troca, simplesmente oferecer. Se ele me dá, amém. Se ele não me dá, amém também. Mas ele disse e prometeu, ele disse que os animais do campo e as aves dos céus comem, as flores do campo elas vistem, aleluia, do melhor, aleluia, elas secam posteriormente. Nós que somos filho dele, ele dará o melhor para nós, mas nós não temos que pedir nada, porque ele dá, porque ele é favorecido. Ele é o favorecimento, ele é tudo, ele é o pão da vida. Você vê que o Melquisedeque aqui, ele está chegando com pão e vinho. Quem é o pão? Quem é o vinho representativo para a nossa vida nos dias de hoje? É Jesus. Ele tomando o pão e tendo dado a graça, repartiu o pão e disse para os discípulos assim: esse é meu pão que é dado por vós. Parti, aleluia, entre vós. Ele comei, alimentai, essa é minha carne que é representada, aleluia, tomai o vinho, e essa é a representação do meu sangue que é dado por vós, o novo pacto, a nova aliança. Aleluia. Aí então, no verso 21, vai vir aqui dizer: e o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas e a fazenda, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor. Veja só o que Abraão fala. Abraão não era Abraão, todavia não, porque seu nome vai ser trocado posteriormente. Aqui é Abraão, todavia. E veja só, um homem... Tem gente hoje que quer trocar o nome deles como se fosse recebendo poder. Estou recebendo poder porque estou trocando meu nome. Não é por causa disso. É por causa da integridade que tu tem, que Deus vai te abençoar. A integridade de Abraão aqui fez que ele seja próspero.
porque Deus o escolheu, sabendo da integridade de Abraão. Porém disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Veja só a glória que Abraão está dando para Deus. E juro que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram Ané, Escol e Mangré. Estes que tomem a sua parte. Mas eu, que fui chamado por Deus, não quero. Se eles quiserem, eles tomam a parte deles aí, ó. Eles lutaram, trabalharam, foram comigo para a guerra, né? Mas eu reconheço que eu escutei a voz do Todo-Poderoso. Ele me disse que tem uma promessa para mim. A promessa é que eu vou ter um filho. A minha descendência será grande. Essa é a promessa. Vamos para o capítulo 15. Gênesis 15 diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Olha só. Todo aquele que é servo do Senhor, o Senhor fala com ele em visão. Tá? Aleluia. Todo servo do Senhor, Deus mostra para ele em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Foi depois que ele teve um diálogo com Melquisedeque. Melquisedeque é a representação de Cristo. Melquisedeque é a representação do Messias. Abraão, depois que conversou com Melquisedeque, ele viu os dias de Jesus. Abraão contemplou Jesus Cristo, mas em forma de sombra. Ele queria que estivesse nos tempos de Jesus, sabe? Abraão viu os dias de Cristo. Aleluia. Nós que temos regozijo hoje, que estamos vivendo na época de Jesus, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. O Espírito Santo nos convence que ele ressuscitou, ele está no meio de nós e nós não creemos. Às vezes nós duvidamos, mas Abraão, vendo a sombra, que é esse homem chamado Melquisedeque, representação do Cristo, ele está falando com ele, que dará para ele fazenda, e ele está falando: não, eu darei alma para vocês, sem querer algo em troca. Se quiser, dá para eles aí, dá para a Ecol, dá para os que trabalharam, os que lutaram. Eu também trabalhei, mas não quero nada não. Aleluia. Aí aqui no verso 2 do capítulo 15 está dizendo: então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Que me hás de dar? Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Aí o Senhor vai falar para ele assim, ó. Então Abraão continua dizendo: pois ando sem filhos. Abraão estava preocupado com fazenda. Abraão estava preocupado com bem? Não, ele estava preocupado: eu quero é filho. Olha só, meu irmão, nós temos que preocupar de almas, não é com nada terreno, não. Eu não tenho que preocupar com nada, que se eu vou ter emprego, que qual empresa eu vou trabalhar, e papapá. Tudo bem, você está na terra, você tem que sobreviver, mas esse não é o primeiro lugar, não. O primeiro lugar é o reino dos céus. Mateus 6,33. Buscai a justiça de Deus. Em primeiro ponto, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é Bíblia. Eu gosto de pregar Bíblia. Eu ensino Bíblia, segundo Cristo. Eu não fico de bambambam aqui não, eu ensino Bíblia. Bendito Deus. Aí diz aqui, o capítulo de número 14, o verso de número 23. E juro que, o verso 4 aqui do capítulo 15. Verso 3, não, verso 2, vamos continuar, verso 2. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele é o mordomo, cuidador. Disse mais Abraão: eis que
eis que me não tens dado semente. Olha só. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora, contempla Abraão, contempla agora, olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Pode contar com o dedo aí, vai 1, 2, 3. Ah, não, já me perdi, Senhor. Ah, você perdeu no 3? Assim será a sua descendência. Não vai, depois você vai começar a contar. Ah, então foi lá Ismael, Isaac, aí então os filhos deles foram, aí vai os filhos de Isaac, Jacó, aí vem José, papapá. Não, já me perdi, Senhor. Já me perdi. Oh, glória. É Deus mostrando a Abraão: olha, já que você não está preocupado com nada terrenal, com nada de fazenda, com nada de bens próprios, tu não quer nada dessa vida, então eu vou te dar filhos para te ser herdeiro, para te dar, para receber de ti herança, para receber de ti a graça, porque vem de ti a graça, porque eu dei a ti o favor. Aleluia. Não tem coisa maior, meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, não tem coisa maior que é ter o Espírito de Deus, a graça do eterno, a prosperidade do eterno. Sabe o que é prosperidade? Prosperidade não é bem, não é ter multidões de terras na terra, não. Prosperidade é ter o favorecimento de Deus, é para o dia de hoje, não é para o dia de amanhã, não, é para o dia de hoje, é para o dia que o Senhor nos propõe hoje, nos coloca hoje na mesa, é para o dia de hoje. Deus vai suprindo as nossas necessidades conforme o que Ele tem para revelar. Então vamos lá. E eis que veio a palavra do Senhor e Ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. A tua semente, eu não estou falando as tuas sementes. Veja só, algo importante, veja a palavra semente. Deus não está falando para Abraão, dizendo para ele: olha, assim serão as suas sementes. Não está no plural, ele está dizendo em singular. Sabe o que é a representação aqui? De ti, da sua descendência vai sair o grande eu sou, o Rei dos Reis, que Apocalipse vai dizer assim, ó, estava escrito o verbo de Deus. Lá no Apocalipse capítulo 3, verso 12, está dizendo: eu coloquei, aquele que venceu, eu colocarei sobre ele um nome de Deus e um nome da nova cidade, que é a nova Jerusalém de Deus, que desce do alto. Vamos lá. O verso 6 diz: e creu ele no Senhor. Quem creu? Abraão. E foi-lhe imputado isso por justiça. Aí, Paulo está repetindo, lá em Hebreus, o que Moisés escreveu. O que Moisés escreveu: e creu ele no Senhor. Quem creu? Abraão creu no Senhor e foi-lhe imputado ou contado ou agraciado ou favorecido, isto por justiça. Amém? O que é justiça? Vamos lá, vamos entender o que é justiça. As mulheres costumam a fazer compras para os maridos. Elas sabem mais de compras que os maridos sobre mantimento da casa. Ela sabe o que comprar, o que necessário é. Ela é muito inteligente para isso. Ela vai lá no supermercado, né? Vai fazer a compra, porque o marido fala com ela, vai comer, ou então o marido vai junto com ela e começa a comprar ela. A mulher, ela olha mais as coisas necessárias para o mantimento da casa. O homem olha as coisas mais supérfluas.
Eu vou comprar isso aqui eu vou comprar uma mangueira para lavar a casa. Eu vou comprar essa peça aqui para não sei o quê. Ele olha mais as coisas que não têm muito valor, mas a mulher olha mais para profundidade. Então, ela vai comprar arroz, feijão, o que é o necessário, né? O grosso. Depois ela vai incrementando a sobremesa, né? Ele vai comprando as coisas mais de sobremesa. Então ela primeiro compra arroz, feijão. Vamos lá, vamos entender. Então, ela não vai chegar no supermercado, vai ver lá o feijão lá, vamos colocar 20. Eu não sei qual é a moeda do seu país, então ela vai 20 aqui. Não sei se é 20 pesos, ou 20 euros, ou 20 reais. Aí ela pega lá o feijão. Aí chega lá no caixa para passar o feijão, né? Aí ele vai falar, o preço lá tá 20. Aí vai chegar no caixa lá, o que tá comprando, o que trabalha no caixa vai dizer, olha, é 30 pesos ou 30 reais, é 30 que vale. Aí ela vai isso é parecido com o justo? Claro que não. Isso não é justo, porque o justo é o que está, o preço ideal que está no produto, né? Isso é justo. Então, o que é justiça? Justiça é sempre ser verdadeiro, sempre ser honesto. O justo, ele não anda com mentira na boca. O justo, ele não anda com indecisões. O justo, ele é deciso, porque ele escuta a voz de Deus, ele escuta do alto, do trono, vem do alto. Então, o homem por si não pode ser justo. Ele tem que, necessário é ter alguém que seja justo por ele. Quem é? Jesus, o autor e o consumador da fé. Amém? Vamos lá, então. Verso 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos. Aqui tá forte, ó. Veja que Abraão tá falando com Deus. E Deus, ok, vou te ensinar como é que é o negócio aqui, ó. Toma a bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e uma pombinha. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. Então ele foi partindo o cordeiro, ele partiu a bezerra, o carneiro, perdão, e a rola, as aves não, e o pombinho também tampouco. Ele partiu lá a bezerra, a cabra e o carneiro, né? E foi colocando de frente das outras, mas as aves ele não partiu. Aí vai vendo, ó. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres que estavam, porque se vai partir um animal, ele vai morrer. Claro, isso é óbvio. Mas as aves que estão vivas, que não partiu, ele está voando. Aí vai falar assim, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava, ou seja, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, isso aqui é para Deus. Aí vem, ó, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Então, Abrão está cansado, vai dormir. E eis que um grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Sobre quem? Abrão. Então disse Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. E servos-á e afligirão 400 anos. O que Deus está revelando para ele? Está revelando para ele que o povo, a semente dele, toda a geração, os filhos, todo o grupo imenso ia ficar no Egito 430 anos. Mas também eu julgarei a gente
a qual servirão, eu julgarei os egípcios, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e boa velhice, ou seja, vai para os seus pais, ou seja, você vai vir para mim, vai vir aqui, ó, para o rei, vai vir para cá, com sua velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aí vem um verso 17. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, ou seja, no meio. Fogo. Sabe o que representa o fogo? O fogo representa o Espírito Santo, né? Quando você está cheio do Espírito Santo, algo queima dentro de você. Tenho vontade de ganhar almas, tenho vontade de pregar o evangelho, eu tenho vontade de anunciar o reino, tenho sido um fogo dentro de mim, que eu tento apagar, eu tento desanimar, mas o Espírito Santo vem como fogo e me levanta dizendo: é hora de alcançar almas para oferecer para mim. Aleluia. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tem dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, o Cananeu, e os Girgazeu, e o Jebuseu. Ora, Sarai, mulher de Abrão, capítulo 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Vai vendo. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Veja só. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Ouviu Abrão a voz de Sarai. Não é a voz de Deus, não. É a voz de Sarai, né? Tem gente que está ouvindo a voz dos homens e não está dando atenção à voz de Deus. Cuidado. Aí vem, ó. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, teve relação com ela, dormiu com ela, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: ó, meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. É claro, mulher, para que você foi dar ideia para o marido? Para que você foi dar ideia para ir para deitar com ela? Foi você que falou asneira, foi você que tomou a decisão, foi você que queria filho, não é? Filho da sua escrava. Então tá bom, irmão. Vamos lá. As mulheres às vezes tomam decisões sem estar no Deus Todo-Poderoso, né? Aí ela fala por impulsionamento de si mesma. Aí depois que é menosprezada, aí ela vai queixar. Às vezes a mulher fala com o marido uma coisa, o marido fala que não, ela vai bate o pé que sim, aí o marido vai lá e faz, né, para agradar a mulher. Depois que acontece alguma consequência, a mulher: tá vendo? Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Tá vendo o quê? Foi você que tomou a decisão, você estava triste, estava agoniado, estava chorando, estava desesperada. Agora que vem a consequência, você não pode suportar. Meu Deus do céu. Aí vem. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora e desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, aos olhos dela, aos seus olhos. O que está acontecendo? O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Ela é
escrava tua, ela é serva tua, né? Faz-lhe o que bom é aos teus olhos. O que Abraão está falando? A mulher está falando demais. Então vou fazer o seguinte: faz o que você pensa que fazer, você decide. Ela não é só serva, ela não te apoia a lavar as vasilhas, ela não te apoia a cuidar da casa, não é ela que varre aí, não é ela que vai buscar comida, não é ela ou seja, não é ela que está te apoiando, então você que vê esse negócio aí. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. Afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então a escrava foi, Agar foi, fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto. Olha, quer desprezar algo que no Deus não estava? Então, mas Deus é misericordioso, é tão misericordioso que ele vai olhar, olha só. Eles fizeram toda essa coisa aí, né? Eles decidiram por si mesmos, mas eu vou entrar no meio dessa confusão aqui. Deixa eu entrar no meio dessa confusão e resolver esse assunto. Aí o que Deus vai fazer? Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, chamarás o teu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu tua aflição. Ou seja, qual que é o significado de Ismael? O Senhor ouviu a tua aflição. Aflição de Agar, aflição. Aonde eu vou agora? A mulher me obrigou, né? Me obrigou, assim, entre aspas, para deitar com o marido dela. Agora eu estou grávida, né? Agora que eu tenho um filho e ela é estéril, agora ela está, né, com raiva de mim. Porque é um gozo a mulher ter filho. Quando a mulher ela tem um filho, ela vai estar esperando bebê, ela se contentiza, ela se sente orgulhosa porque vai ser mãe. Mas Sarai estava invocada, estava nervosa, né? Pela sua decisão, e agora que vê a serva dela que comia debaixo das mãos dela, que era atendida abaixo das mãos dela, agora está sendo prosperado porque tem um filho. Oh, meu Deus dos crentes. Aí vem verso 12: e ele será homem bravo, Deus falando, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi. Estamos corretos, né? Deixa eu ver aqui no verso. Está correto. Verso 14. Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Bendito Deus. Então, nós terminamos aqui no capítulo 16 e prosseguiremos o capítulo 17 posteriormente, em nome de Jesus. Amém? Assim que
sempre as escrituras e o Gênesis, em qualquer escritura que nós vamos ler da palavra do Senhor, nós temos que ter Jesus como centro, Jesus como o único que interpreta as escrituras, porque dentro de toda essa confusão que está havendo aqui, que não conhece a Jesus, vai falar que Deus é esse, né? Mas tendo Jesus como centro, você vai entender que foi tudo preciso passar assim, tudo foi feito assim por causa do pecado do homem, por causa da inconvocação do homem, né? Para que o justo, o único Deus, se faz carne para se tornar justo, para ser justo e ensinar-nos justiça, para que nós olhemos para Ele e sejamos justificados por meio dele. Amém? Deus abençoe de uma forma grande, em nome do Senhor. Muito obrigado a todos que assistiram essa gravação e todos que vão a ouvir posteriormente, em nome de Jesus, que o Senhor eterno esteja falando contigo, em nome do Senhor, amém. Que a graça do Senhor e a comunhão do Evangelho esteja convosco, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus.